incrivelmente bem-vindo ao nosso Papo de Empreendedor. E o tema de hoje é autoconhecimento e empreendedorismo. Vamos receber hoje o Padre Domingos Cunha, uma autoridade no assunto de Enneagrama, e vocês sabem o tanto que eu sou apaixonada por essa ferramenta de autoconhecimento que realmente traz com propriedade a nossa essência para que a gente possa empreender com mais saúde e felicidade. Padre Domingos já chegou. Com certeza vai ser mais uma grande aula de MBA. Já prepare papel e caneta em mãos, porque você vai sair aqui com muitos insights para sua vida e o seu negócio, eu lhe garanto. Padre Domingos, incrível dia, já está chegando. Olha, com certeza o Enneagrama salvou a minha vida, literalmente, quando eu consegui entender o que me colocava no caminho de ser Grazi, o que me tirava do caminho de ser Grazi. Isso foi libertador. O domingo já está chegando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Caiu, vou convidá-lo novamente aqui. Convidando novamente. Agora que entrou. Aqui. Há mais de 2 décadas, o Padre Domingos estuda isso com muita propriedade e com certeza vai trazer muita clareza para você. Aqui, seja muito bem-vindo aqui na nossa casa. Padre Domingos é um... Olá, Grazi, um abraço. Uma honra recebê-lo aqui hoje no nosso Papo de Empreendedor. É realmente uma honra. Nós estamos na live de 106 domingos já. E falar desse assunto com o maior especialista do nosso país, uma referência, vai te ajudar a ter clareza, com certeza. Padre Domingos, a gente sempre começa pedindo para que o nosso convidado conte um pouquinho dele. Quem é o Domingos Cunha? Olá, Grazi, um abraço a todas as pessoas que nos acompanham. É um prazer muito grande compartilhar este momento. Eu sou Domingos Cunha, nasci em Portugal, cheguei ao Brasil em 85 e a partir de 90, 92, eu trabalho com essa sabedoria do Enneagrama, faço parte do Instituto Enneagrama Shalom, temos como missão o desenvolvimento de pessoas, despertando o melhor delas mesmas por meio do autoconhecimento e da espiritualidade. Eu também fiz parte da fundação da Associação Internacional de Enneagrama no Brasil, já exerci a função de presidente, atualmente faço parte do conselho e trabalho Enneagrama há mais de 30 anos em vários ambientes, no ambiente corporativo, várias empresas e instituições, no ambiente judiciário, durante vários anos, ambiente da universidade, grupos abertos com pessoas de várias procedências. Tenho feito trabalhos também muito significativos com os povos originários em várias aldeias. Tenho feito trabalho em presídios, tem sido uma experiência fundamental. Também em casas de recuperação de dependência química,
Então, o Enneagrama tem-me dado assim uma experiência de contacto com realidades muito diferentes. Isso tem sido uma grande escola para mim e é a base do meu aprendizado sobre Enneagrama, é esta riqueza de poder acompanhar de perto a vida das pessoas. Domingos, quando o Enneagrama chegou na sua vida? Olha, o Enneagrama chegou na minha vida em 85, exatamente. Eu cheguei ao Brasil em fevereiro de 85 e depois, em julho do mesmo ano, eu ouvi falar de Enneagrama e confesso que não foi uma experiência muito boa, porque o Enneagrama foi-me apresentado numa visão de rótulo, de rotular pessoas. Eu mesmo fui rotulado. E outra visão de que tinha tipos que não davam certo com outros tipos. Isso despertou em mim e nos meus companheiros uma resistência muito grande. Então eu fiquei durante 7 anos sem querer saber dessa coisa de Enneagrama, porque fiquei com essa imagem de algo fixista, de rótulo e de colocar as pessoas em gavetas sem possibilidade de crescimento. Depois, em 92, eu tive uma outra visão do Enneagrama, eu tive um outro contato, uma outra apresentação, e aí realmente eu fui atrás, me encantei. Primeiro me encantei pela transformação que o Enneagrama proporcionou na minha vida. Foi um divisor de águas e hoje eu sou imensamente grato a essa sabedoria. E depois me encantou porque eu comecei a testemunhar as mudanças profundas que esta sabedoria gerou na vida de milhares e milhares de pessoas. E hoje eu também sou imensamente grato por poder contemplar de perto essas mudanças na alma de tantas pessoas. Uma das coisas mais bonitas e que mais me encantam é ouvir, quase como um refrão, quase como um mantra, tantas pessoas dizendo: a minha vida se divide entre antes e depois do Enneagrama. Ou a nossa empresa se divide entre antes e depois do Enneagrama. Isso é realmente fantástico e encantador. Olha, e tem por trás, Domingos, uma sabedoria. Eu sou uma dessas pessoas que minha vida se divide antes e depois do Enneagrama, realmente mudou a minha vida. E a gente ainda tem uma visão distorcida, como você mesmo iniciou, de rotular as pessoas. De uma forma simples, para quem nunca ouviu falar dessa sabedoria, desse autoconhecimento, e às vezes tem até preconceito, isso tem a ver. Como você, que é o grande especialista nesse assunto, apresenta essa ferramenta para a gente? O que é o Enneagrama? Olha, Grazi, ótima pergunta. Eu, recentemente, no Congresso Brasileiro de Enneagrama, que aconteceu no final do mês passado em São José dos Campos, eu tive a oportunidade de facilitar uma oficina social de Enneagrama numa casa de recuperação de dependentes químicos. Tinha mais de 100 jovens e eu cheguei e perguntei para eles: cadê o manual? E eles ficaram olhando para mim: que manual? Eu disse: vocês não têm manual? A vossa vida não tem um manual? Não. Pois é. O Enneagrama, podemos dizer, é um manual do ser humano. É um manual que nos ajuda a entender quem somos, porquê somos assim, de onde viemos, para onde vamos, como podemos ser pessoas melhores, como podemos relacionar-nos melhor com os outros, como podemos desenvolver o nosso melhor,
qual é a nossa missão de vida, qual é o nosso projeto de felicidade, de realização pessoal. Então o Enneagrama é um mapa do nosso comportamento inconsciente, porque que nós somos assim. É um mapa também que nos mostra caminhos de crescimento, como podemos lidar melhor com as nossas dificuldades e desenvolver os nossos potenciais. E, sobretudo, é um mapa da essência. Essência no Enneagrama nós chamamos a natureza da nossa natureza. A nossa verdade mais profunda, aquilo que nós somos antes de todas as máscaras, antes de todos os mecanismos repetitivos, defensivos. A natureza da nossa natureza, o Enneagrama também nos ajuda com excelência a perceber isso, o melhor de cada um de nós. Então é esse mapa muito claro, muito preciso, muito profundo. É um mapa que se baseia em sabedorias muito antigas, tem como fundamento 3 leis matemáticas que foram identificadas na antiga Suméria, 5.500 anos. Então são as leis que explicam o funcionamento do universo, que explicam como nós funcionamos também. Tem essa riqueza, claro, muito profundo, muito preciso e muito acessível. O mapa não substitui o nosso trabalho, mas o mapa, para quem está procurando mudar, crescer, o mapa dá uma grande ajuda. E o Enneagrama é esse mapa do ser humano, um verdadeiro GPS que pode facilitar muito a nossa vida. Adorei essa expressão, Domingos, é um verdadeiro GPS. E nesse GPS, essas leis matemáticas, Domingos, quais são essas 3 leis que dão base para tudo isso? E onde, eu já vou aproveitar e vou fazer 2 perguntas juntos, viu, Domingos? E onde os pecados, o que nos tira do nosso eixo, entra em tudo isso? Onde cruza tudo isso nesse grande mapa do ser humano? Ok, olhe, os sumérios, a civilização suméria, lá na antiga Mesopotâmia, faziam 3 perguntas, que são as 3 grandes perguntas que a humanidade sempre se fez ao longo dos tempos. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Tudo o que existe vem de onde? Qual é a origem? E aí eles chegaram à primeira conclusão. Leis matemáticas, que é chamada lei do 1. A percepção de que tudo o que existe vem de uma mesma origem. Então todos somos um, todos temos a mesma natureza, a mesma identidade. Nós, humanos, e todas as outras criaturas. Essa é a lei do 1. A lei da comunhão fundamental de todos os seres. A segunda lei é a chamada lei do 3. Eles se perguntaram: o que é que explica a permanência, a sustentabilidade, o equilíbrio de tudo o que existe? E eles identificaram 3 forças. Uma força criadora, geradora, propulsora de vida. Uma outra fonte passiva que recebe o impacto da primeira. E se ficássemos só nessas 2 leis, estaríamos no dualismo. Mas há uma terceira lei, a lei do equilíbrio, que neutraliza os opostos e permite o equilíbrio, a permanência, a sustentabilidade. Então essa é a lei do 3. A outra pergunta que os sumérios se faziam é: e por que acontecem mudanças? A gente olha o universo, olha o movimento dos astros no firmamento e a gente percebe que tudo muda. Essas mudanças, elas acontecem de forma aleatória ou elas têm uma lógica? E, através da observação, eles perceberam que existe uma lei que explica a sequência das mudanças, o processo.
que é chamada Lei do Sete, ou dízima composta do sete. Se nós dividirmos a unidade por 7, vai dar uma sequência 0.1.4.2.5.7 e depois repete esse conjunto continuamente. 142.857, 142.857. Esse é o processo que explica, por exemplo, a mudança das fases da Lua, é a lógica que explica a mudança que acontece na natureza. Então essas três leis se juntam em Alexandria, reelaboradas por Pitágoras, à base da sabedoria do Egito Antigo, e dão origem ao símbolo do Enneagrama. Era um símbolo cosmológico para explicar as dinâmicas da vida. Mais tarde, no século IV, um monge chamado Evagrio teve uma intuição. E ele perguntou se essas leis explicam o que acontece no firmamento, elas também devem explicar o que acontece dentro de nós, porque nós fazemos parte desse universo. E aí, a partir do século IV, pela aula e pela escuta de milhares de pessoas, homens e mulheres, que a partir do século IV fizeram essa experiência do monaquismo, pessoas que meditavam em média 12 horas por dia e que atingiram um estado de profunda observação de si mesmos, o Evagrio percebeu que essas leis também explicavam a sequência dos estados emocionais. Claro que a busca era essa. Por que que nós temos tanta dificuldade de nos conectarmos conosco, com o melhor de nós mesmos, com a presença do divino em nós, com a nossa transcendência? Por que que é tão difícil? E a resposta que essa geração encontrou foi essa, porque dentro de nós existem paixões, estados emocionais adoecidos, que nos desconectam da essência. Grazi, você usou a palavra pecado, e a palavra pecado aqui não tem nenhuma conotação religiosa nem moral. A palavra pecado ao pé da letra significa errar o alvo. O alvo, o que todos nós buscamos é o melhor de nós mesmos. É a felicidade, a realização, a paz, a alegria profunda. Por que que a gente tem tanta dificuldade de acessar isso? Exatamente porque existem paixões, estados emocionais que nos desviam do alvo, que nos tiram do nosso centro. E aí surge essa percepção das paixões que são a base das personalidades no Enneagrama. Isto começa a ser construído a partir do século IV e aí surge o que chamamos de Enneagrama psicoespiritual. Aquele mapa que antes ajudava a explicar os movimentos cosmológicos, agora torna-se um mapa da alma humana, para nos mostrar exatamente o que nos afasta da essência e também nos dar pistas para recuperar, resgatar esse contato com a nossa essência. Isso então é a nova fase do Enneagrama que surge a partir dessa geração do século IV. Domingos, eu costumo dizer do meu jeito simples, e aí traz para você, que é o especialista, essas nossas paixões, esses nossos errar, né, que a gente erra o alvo. Elas advêm daquele medo. Ou eu estou no amor, eu estou confiando com fé em Deus que tem algo maior que nos cuida, que o Uno está aí. E aí eu tomo decisões acertadas no meu lugar, sem querer aproveitar do Domingos, nem me achando mais, nem me achando menos. Estou vibrando no amor. Isso para mim é fé. 100% amor. Quando eu quero aproveitar do Domingos, eu fico com uma dó, naquele sentido de coitadinho, me achando mais, eu estou vibrando no medo. Vai que. E esse medo me coloca nas paixões. A gente poderia dividir isso entre
amor ou medo? Com certeza, Grazi, com certeza podemos partir. Olha, no estado de essência, todos nós experimentamos o amor absoluto. Todos nós experimentamos a segurança incondicional, sentirmos-nos protegidos, seguros. E no estado de essência, todos nós experimentamos o valor próprio, o significado próprio. Mas, na nossa infância, de acordo com as experiências traumáticas, nós entramos em contato com o quê? Com a falta do amor. Entramos em contato com a falta de segurança, de proteção. E entramos em contato com a falta de valor próprio, de significado. E aí vem 3 dores fundamentais: a carência afetiva, a insignificância, aquela sensação de que eu estou só e sozinho, eu não dou conta de enfrentar. A partir dessas 3 grandes sensações dolorosas, vão-se desenvolver todas as paixões que temos no Enneagrama. A insignificância, a sensação de insignificância vai gerar a raiva. E essa raiva, num tipo do Enneagrama, ela é manifesta explicitamente. Num outro tipo, ela é contida, reprimida. E num outro ponto, ela é desconectada, anestesiada. As pessoas que focaram mais, que fixaram mais na sensação do medo, da insegurança, da incapacidade e da impotência, elas também vão ter um desdobramento dessa emoção do medo. E esse medo ou vai desdobrar na cobiça, que é uma aspiração, um desejo profundo de ficar em paz, de não mexer com emoções porque eu não sei o que fazer com elas e elas me incomodam, ou então eu vou fugir pela imaginação, pela racionalização, imaginando coisas agradáveis e prazerosas. É um outro ponto do Enneagrama. Ou então eu vou permanecer na ansiedade, dominado pelo medo, e vou projetar cenários de perigo. A sensação de carência afetiva, a sensação de que eu perdi a minha identidade, eu não sei quem eu sou, isso gera tristeza profunda, isso gera angústia. Isso vai ser desdobrado também de 3 formas. Ou eu mergulho profundamente nessa sensação de tristeza profunda, de melancolia, de desespero, de carência, mergulho e me alimento disso, ou eu fujo dessa sensação cuidando dos outros, cuidando das necessidades emocionais dos outros, ou então eu desconecto disso, eu deixo de sentir e vou viver no fazer, me identifico com o fazer. Então, a partir dessas 3 grandes sensações dolorosas, nós podemos desdobrar os 9 tipos, as 9 paixões do Enneagrama. E no fundo, Grazi, as paixões, eu acho que é importante dizer isso, são formas de sobreviver. Foi a armadura que nós encontramos para proteger o nosso coração ferido na infância. Cláudio Naranjo fala que a personalidade é a loucura que nós inventamos para sobreviver. É uma loucura, paixão fala de doença. Pathos em grego é doença. Paixão em latim significa sofrimento. Então é algo que nos adoece, que gera sofrimento. É uma loucura, mas é a loucura que nós precisamos inventar para sobreviver. Na nossa infância foi um mecanismo para a gente dar conta de suportar aquela dor, a dor da insignificância, ou a dor da incapacidade, do medo, ou a dor da carência afetiva. E hoje, na vida adulta,
Nós também precisamos disso de vez em quando. A grande pergunta é se eu vou viver apegado, dominado por essa paixão, ou se eu conscientemente vou usar esse recurso apenas quando for necessário, na medida do necessário e a serviço da minha missão de vida, a serviço da minha essência. A personalidade tem como finalidade proteger a essência e ajudar a expressar a essência. O problema é quando ela sufoca a essência e impede a essência de se manifestar. E aí, Domingos, esse sufocamento que vem, que a maior parte da população vive, a gente vive nesse sufocamento, realmente, de viver alucinado por essa nossa personalidade. E aí a gente entra no nosso tema, que você escolheu, o autoconhecimento e o empreendedorismo. Como tirar esse sufoco que faz a gente entrar de uma forma automática? Onde o autoconhecimento entra em tudo isso, Domingos? Olha, eu diria, Grazi, que para qualquer pessoa, e especificamente para quem é empreendedor, e no fundo cada pessoa é empreendedora, cada pessoa é líder de si mesma, é gestora da sua própria vida, né? E quem empreende num ambiente corporativo, eu diria que o desafio é conhecer. Segundo, aceitar. E terceiro, superar, desenvolver-se, descobrir, resgatar o melhor de si. Podíamos dizer assim, olha, dentro de cada empreendedor existe uma criança ferida. Uma criança que sente medo. Uma criança que muitas vezes se sente insignificante. Uma criança que sente falta de amor. E se nós não cuidarmos dessa criança, ela vai atrapalhar a nossa vida. Fernando Pessoa tem uma poesia muito bonita que diz assim: a criança que eu fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que eu sou é nada, quero ir buscar quem fui onde ficou. Enquanto nós não resgatarmos essa criança ferida, nós não vamos conseguir caminhar pela vida. E mais cedo ou mais tarde, o alicerce vai cair. E esse alicerce, essas feridas que estão no nosso alicerce, elas podem derrubar, minar, obstruir qualquer esforço, qualquer sonho, qualquer construção pessoal. Isso vale de uma maneira muito forte para quem se propõe a essa missão do empreendedorismo. Nós somos humanos e se não trabalharmos isso, podemos ter as melhores técnicas, os melhores recursos, os melhores conhecimentos, podemos ter os meios económicos, podemos ter equipamentos, ferramentas, mas se não trabalharmos o ser humano, se não cuidarmos da criança ferida, mais cedo ou mais tarde, o perigo é de derrubar, de ruir, como castelos de areia. Eu me lembro uma frase muito bonita que eu escutei de um juiz em Palmas, no Tocantins. Há vários anos que trabalhamos com a magistratura de Tocantins e um juiz, no final de um trabalho, disse assim: o que eu gostei mais do Enneagrama é que ele me ajudou a perceber que nós somos muito mais humanos do que nós pensávamos. Isto é bonito demais. Se nós não temos consciência da nossa condição humana, nós corremos o risco de construir castelos de areia. Isso vale para quem empreende. Ter consciência da sua
humanidade, ter consciência das suas limitações, das suas feridas emocionais, das suas dores, porque senão elas nos derrubam. Eu também lembro de uma frase que eu ouvi de um colaborador do Sebrae, também fizemos trabalho com o Sebrae, e o colaborador no final dizia assim: o que eu achei mais importante do Enneagrama foi que ele nos ajudou a perceber que nós somos muito melhores do que aquilo que nós pensávamos. Lindo! É isso também. Nós somos muito mais. Então, repare, especificamente para o empreendedor, primeiro, o Enneagrama me ajuda a tomar consciência dos meus pontos fracos, das minhas feridas emocionais, das minhas pedras de tropeço, da minha criança ferida, e a cuidar disso, a curar isso, para que isso não atrapalhe a minha vida. Ajudar a perceber que nós somos muito melhores do que nós pensávamos, descobrir os nossos potenciais, as nossas excelências, aquilo que é único em cada um de nós, e realmente é isso que vai nos fazer crescer, realizar, encontrar a nossa felicidade pessoal e exercer a nossa missão de vida. Acho que esse é o ponto principal e é a grande colaboração que o Enneagrama nos dá. Para cada tipo, temos caminhos de crescimento que são muito específicos. E por isso que a gente ouve de tantos empreendedores essa frase que o Enneagrama mudou a minha vida, o antes e o depois do Enneagrama. Claro que, além da felicidade, além do crescimento pessoal, além dos novos horizontes nos relacionamentos interpessoais, há aí um grande potencial de desenvolvimento profissional. E para quem empreende, traz horizontes muito mais saudáveis, harmoniosos, muito mais amplos. Domingos, e a Renata está falando, Enneagrama me transformou também, Renata. Eu tô aqui, me dá até uma dor assim na barriga de lembrar da Grazi de antes, de a Grazi de agora. Quando eu olhei, falei, eu não sou louca. Nossa, eu sou inteligente. Eu sou criativa. E aí você falou que as duas frases que mais me tocaram foi quando ele disse que nós somos muito mais humanos do que a gente imagina. E a gente tem muito mais valor próprio. E aí, Domingos, você concorda comigo, padre, que o nosso desafio maior é a gente olhar para dentro? Que se conectados com a fonte, ninguém vai trazer, o Domingos não vai trazer solução nenhuma, a Grazi não vai, ninguém. Tudo que você precisa estar dentro e com a sua conexão com Deus, com a sua fonte, com a essência. E aí as coisas vão vindo. Porque o que eu mais vejo, Domingos, que quem está conectado com a fonte, as coisas vão chegando, as coisas vão fluindo. Com essa essência, com esse todo, com esse uno. Você concorda comigo, Domingos? Com certeza, e essa é a questão central, Grazi. Primeiro, quando você falou, o Enneagrama me ajuda a perceber que eu sou normal, é uma coisa bonita ouvir tanta gente dizer eu sou normal, que alívio, né? Existem outras pessoas como eu tenho jeito, isso é libertador. E com certeza que o caminho, eu costumo dizer, olha, é para dentro e a viagem é pelas sombras. O caminho é para dentro. Que dizia, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, acorda. Quem olha para dentro encontra a sua verdade, o perigo, e cada vez mais esse perigo cresce, é de nós procurarmos fora aquilo que nos falta, procurarmos fora as respostas para a nossa insignificância, para os nossos medos, para as nossas carências. E tudo está dentro. Aliás, essas faltas, elas são resultado exatamente do fato de nós deixarmos de olhar para dentro. Nós esquecemos que está tudo dentro de nós. Você colocou, olha, a essência à luz do Enneagrama, nós dizemos
O Enneagrama não tem uma vinculação religiosa, mas tem uma dimensão espiritual. A essência é a manifestação do divino, do transcendente, do absoluto, de um ser superior. Cada um dá o nome que faz sentido. O que eu chamo de Deus, que você chamou de Deus. A essência é esse pedacinho de Deus em cada um de nós. É a centelha divina em nós. Está dentro. E isso é fonte. É a fonte que sacia todas as nossas carências. É o amor que preenche todo o nosso vazio. É a segurança, a força que diminui, que tira os nossos medos. É a fonte de valorização que nos dá significado. E tudo isso está dentro. Quando a gente diz que o Enneagrama é um mapa, é um GPS para dentro de nós. Para nós podermos andar pelos nossos labirintos interiores, darmos nome a essas paixões que nos assustam, aprendermos a lidar com elas e conseguirmos chegar lá no mais profundo de nós mesmos. O problema é que muitas vezes quando nós olhamos para dentro de nós, nos assustamos com tanta coisa, com medo, raiva, tristeza, ansiedade, culpa, e a gente não aguenta, e aí vira de novo olhar para fora. Agora, quando nós conseguimos olhar para dentro e dar nome, e dialogar e conversar com essas coisas que nos assustam, elas deixam de nos assustar e elas passam a ser canais, sinaleiros que nos ajudam a chegar no melhor de nós mesmos, na essência, nesse lugar sagrado que existe em todos nós. É o lugar onde o divino, o transcendente nos habita. E a excelência do Enneagrama é sobretudo essa. Eu costumo dizer, e você sabe bem, Grazi, hoje nós temos muitos mapas de personalidade. Felizmente, hoje nós temos acesso a várias ferramentas de diagnóstico, de autoconhecimento, para explicar o comportamento humano. Temos. O Enneagrama é um desses caminhos, mas a excelência do Enneagrama é ser o mapa da essência. E isso nós temos muito poucos. E o Enneagrama traz essa profundidade, clareza, como mapa, não apenas da personalidade, mas sobretudo da essência, que é o melhor de nós mesmos. E quando a pessoa percebe que, acessando a essência e vivendo mais a partir da essência e colocando a personalidade a serviço da essência, quando ela percebe isso, os horizontes ampliam. Em todas as áreas, concretamente também no ambiente do empreendedorismo. A pessoa enxerga possibilidades muito mais além. Essa é realmente a experiência fascinante que o Enneagrama proporciona. Você sabe, Domingos, que agora você falando me veio muito à tona isso, que realmente o que transformou minha vida e o que me fez enxergar tudo que eu consigo ver hoje é fechar as portas do fora. E o que a gente passa por um momento muito transformador, porque cada dia surge uma fórmula nova, uma coisa nova, e aí a gente se divide entre tudo, entre as religiões, cada um acha que tem a porta do céu, o outro que... E o Enneagrama foi o que você acabou de dizer, nos conecta com o divino que há em todos nós. Como, Domingos, você, que é um padre, que está dentro de uma religião, e a gente tem essa visão do todo também, né? Da espiritualidade em si, nós chamamos de Deus, cada um chama daquilo que quiser, desse divino, dessa força. Como você explicaria, de uma forma simples para quem está nos assistindo, essa unicidade de caminho de essência, que cada um de nós é único, não tem outro Domingos Cunha, não tem outra Grazi, gente. Como isso se conecta? Você disse, eu tenho que me conhecer, eu vou me aceitar.
Porque aí tem a ver com o perdão, de entender a vida como ela já foi, tá aqui. Como você traz isso de uma forma simples para que todos nós consigamos entender? Ó, o caminho é para dentro. Ok, Grazi, olhe, a palavra religião, ao pé da letra, na sua origem, significa religar. Quer dizer, reconectar-nos com a nossa origem, a nossa verdade original, aquilo que nós somos de verdade. Eu gosto muito de uma parábola, ainda ontem contei num grupo, num trabalho de Enneagrama, um mestre espiritual acordou de noite e se encantou com o brilho da lua cheia. Ele ficou extasiado. E depois ele lembrou, puxa vida, o meu discípulo iria gostar de contemplar este brilho da lua cheia. Mas o meu discípulo está dormindo. E ele foi lá, acordou o discípulo, bateu na porta do quarto do discípulo, o discípulo acordou, meio sonâmbulo. O que foi? E o mestre disse, vem cá. Levou o discípulo até a varanda, estendeu a mão e disse, olha que coisa linda. E o discípulo, meio sonâmbulo ainda, ficou olhando e depois de alguns instantes disse, é mesmo, mestre, que mão linda. Olhe, as religiões, os mapas, o Enneagrama também, é a mão que aponta para a lua. Por que que nós precisamos de mãos que apontem para a lua? Dormindo. Nós vivemos dormindo na ilusão. Aí, o perigo qual é? Ou nós continuamos dormindo, ou a gente perde, em vez de perceber o brilho que a mão aponta, ficamos presos olhando para a mão, paramos na mão. Repare, o importante é isso, é perceber, enxergar, saborear esse brilho que existe dentro de cada um de nós. É isso que nós chamamos de essência, é isso que chamamos de imagem de Deus que nós somos, é isso que chamamos de centelha divina em cada um de nós. E o Enneagrama pode ser também essa mão que aponta, um mapa que nos ajuda a chegar na contemplação desse brilho. É algo que vai além do conhecimento intelectual, é algo que mexe com todo o nosso ser, que desperta esse encantamento. E eu gosto muito da palavra recordar. De novo, coração, dar. Quer dizer, dar de novo ao coração aquilo que lhe pertence e aquilo que nós esquecemos, ou aquilo que foi roubado, escondido do nosso coração na nossa infância. Recordar quem somos, recordar esse brilho divino da essência. É isso que realmente transforma. E eu vejo isso desde o cara que está lá no presídio em Porto Velho até o CEO de uma grande empresa. Esse brilho no olhar, quando a pessoa descobre o brilho interior. Isso é realmente a experiência mais encantadora que o Enneagrama pode proporcionar. E eu diria que o Enneagrama atinge o seu potencial quando chega aí. Talvez o perigo é quando nós olhamos o Enneagrama só como um diagnóstico e ficamos só no rótulo do tipo, sou tipo tal ou tipo tal. Isso é muito pouco. O Enneagrama é infinitamente mais do que isso e atinge a sua missão quando ajuda a gente a chegar nessa plenitude que você trouxe ao falar da essência. E Domingos, é tão incrível, né? Às vezes a gente usa várias ferramentas e me deixa muito... Às vezes, a primeira vez que eu ouvi isso, não é... eu fiquei assim, falei, mas gente, às vezes os preconceitos que a gente tem, né? Às vezes, não é só
eu vou na minha religião, eu rezo, isso é importante, mas eu não preciso, nós precisamos de ferramentas, de espaços para acessar. Cada um precisa de um momento e uma mão para chegar nessa essência divina. E eu fico muito, mas nós precisamos de tudo. Você acabou de falar quanta coisa, quanto conhecimento você citou. Eu sou matemática, então a matemática, o alfabeto, qual Deus escreveu o universo para mim, os números explicam, tudo explica. Então eu tenho esse preconceito, eu não preciso de mais nada, eu só vou lá, fico assim e faço só aquilo, eu não me abro para as infinitas possibilidades. E aí, Domingos, vem a minha pergunta. Como a gente pode realmente tirar esses preconceitos e entender que, sim, o Enneagrama é um caminho? É um caminho. Quando eu vejo, Domingos, um cliente, foi o que você falou, quando você vê lá na cadeia, nesse seu trabalho, que deve ser fantástico, quando você vê um diretor de uma empresa que você está atendendo, quando eu vejo um cliente falando as coisas assim, com autoconhecimento, que ele está conectado com a fonte, com Deus, eu vejo que ele acessou todos os conhecimentos, eu vejo ele falando como se fosse Jung, como se tivesse pegado a melhor teoria de administração ali, e ele traz tudo, eu paro e falo, aquilo me arrepia, eu falo, ele está conectado com a fonte, olha a beleza, está na essência. Exatamente isso, perfeitamente. E eu gosto muito de uma frase do filósofo Pascal que diz assim: espiritualidade sem autoconhecimento gera alienação. E autoconhecimento sem espiritualidade leva ao desespero. Repare, são as duas faces da mesma moeda, não se contradizem. Enneagrama não entra em choque com nenhuma religião. Embora o Enneagrama não esteja vinculado a uma religião, ele tem uma dimensão espiritual que não entra em choque, antes pelo contrário, dialoga perfeitamente com todas as tradições religiosas, porque nos leva para algo mais além, que é a espiritualidade como sentido da vida, como encontro com a nossa verdade fundamental. E é isso que você falou, quando as pessoas, seja onde for, quando qualquer pessoa recorda, resgata, se reconecta com essa tua verdade fundamental, isso é transformador, isso é libertador. E mexe com a vida toda. Isso vai mexer com a minha felicidade, isso vai tirar muita culpa das minhas costas, isso vai mexer nos meus relacionamentos, isso vai mexer na minha vida profissional, isso vai mexer na minha missão de vida. É realmente a grande revolução que acontece na nossa vida. Você sabe, Domingos, que eu fiz duas lives e a sua a gente não está com esse tema específico, mas nós estamos falando sobre isso, com certeza, com a sua visão de especialista no Enneagrama e trazendo também, eu vou colocar o papel também de padre, porque eu fiz com um líder espírita e com um pastor, falando de amor ou medo. E todos disseram a mesma coisa em linguagens diferentes. E o que a gente traz aqui, e eu gostaria que você trouxesse na sua visão, é uma luta diária em ficar no meu lugar de ser Grazi, confiar no processo, acessar minha essência e me perder nesses medos. É isso, Domingos. A vida é essa grande luta diária. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me conecto com a fonte. A primeira vez que eu li o seu livro, que tem as orações segundo os chips no final, não me recordo o título, essa conexão com a fonte. Quando eu estou na minha postura de amor, de Grazi, eu consigo, como a gente falou, conectar melhor, tomar melhores decisões. Me vem saúde, me vem felicidade, o resultado é consequência disso. Com certeza. Olhe, essa geração que ficou conhecida como padres ou monges, pais e mães do deserto, a partir do século IV, nos desertos do Baixo Egito, eles que identificaram essas paixões e também o que chamamos de virtudes, que são os estados emocionais da essência,
Eles também se perguntaram, o que fazer com isso? Dentro de nós tem paixões e tem virtudes. Tem essência e tem personalidade. Tem luz e tem sombra. O que fazer com isso? E aí, Grazi, eles criaram duas lendas. A lenda é uma maneira de trazer uma luz, uma verdade, uma orientação. E então, a primeira lenda, eles chamaram a lenda de São Jorge. Todos nós já vimos representações de São Jorge, não é? O São Jorge montado num cavalo com uma lança matando um dragão. O dragão simboliza o mal, aquilo que nos atrapalha. O dragão, para esta geração, era exatamente a expressão das paixões. Essas paixões, a ira, o orgulho, a inveja, o medo, a luxúria, a gula, a preguiça, são as paixões, é aquilo que atrapalha a nossa vida. E então diz a lenda que apareceu um dragão na vida de São Jorge, alguma coisa que atrapalhava a sua vida. E o que é que São Jorge fez? Lutou com o dragão e matou o dragão. E a lenda continua e diz, no dia seguinte apareceu outro dragão. E o São Jorge lutou e matou. E depois outro, e lutou e matou. E depois outro, e lutou e matou. Moral da história, o São Jorge passou a vida lutando contra dragões. Matava um, aparecia outro. Isso quer dizer, não é o caminho. O caminho não é lutar contra isso. Aí eles criaram uma outra lenda, chamaram a lenda da Santa Marta. E o que é que diz a lenda da Santa Marta? Apareceu um dragão na vida de Santa Marta. Uau! Quer dizer, alguma coisa, alguma paixão que atrapalhava a vida de Santa Marta. E o que é que a Santa Marta fez? Olha a diferença. São Jorge lutou e matou. Santa Marta domesticou o dragão. Domesticou. Resolveu, não é? Mas, diz a lenda, depois de domesticado, o dragão andava seguindo a Santa Marta como se fosse um guarda-costas. Olha que visão bonita. O caminho não é lutar contra isso, o caminho é domesticar, é colocar isso a nosso serviço. Isso depois se torna um recurso, uma ferramenta, um guarda-costas. Por exemplo, o medo. Olha, o medo, ele pode paralisar a pessoa? Pode. Ele pode fazer a pessoa perder oportunidades? Pode. Ele pode adoecer a pessoa em níveis de alta ansiedade? Pode. Mas o medo também me impulsiona. O medo também pode fazer com que eu me prepare bem para enfrentar, para superar. Então, é isso. Se a paixão me domina ou se a paixão é domesticada e se coloca a meu serviço. Isso nós podemos falar para todas as paixões do Enneagrama, para cada tipo. Se cada um de nós consegue fazer esse trabalho de domesticar a paixão, domesticar a personalidade e colocá-la a serviço da essência. A paixão vai se tornar um caminho para a essência. Jean-Yves Leloup tem uma frase bonita que diz assim: a personalidade é o caminho para a essência, assim como a lagarta é o caminho para a borboleta. É lindo isso. E é uma maneira de nós olharmos para nós de um outro jeito, aceitando tudo que somos, integrando tudo que somos, domesticando aquilo que nos atrapalha para que isso reverta a serviço da nossa missão de vida. Eu acredito que esse é o grande desafio de todo o trabalho de crescimento. Porque a gente quer excluir, né, Domingos? Eu adorei isso, porque eu tinha uma... Olha, gente, cada live aqui é um aprendizado que eu já coloco em prática. Semana passada foi com a Flaviana, se você não assistiu, corre, falando sobre marketing raiz. E agora, essa semana com o Domingos, entre várias coisas que eu fui anotando aqui, talvez a principal delas, para mim, aí você valida no seu maior laboratório, que é essa vida e o seu negócio. Essa luta diária é uma domesticação diária, porque
Não tem como acabar com o medo, mas eu posso usar o lado luz do medo. A luz e a sombra, tudo tem os dois lados da moeda. Não é um lado ou outro, é um lado e outro. É o amor e o medo. A virtude e o vício e a paixão. Domingos, nós vamos, a partir de hoje, fechando esse ano com chave de ouro aqui com o Domingos, para abrir agora, né? Estamos entrando nesse período de advento, de chegada de Natal, chegada de ciclo novo, domesticar e não lutar contra. Adorei, adorei. Domingos, para a gente encerrar, a gente ficaria horas aqui. A Miranda está fazendo uma pergunta. Miranda, no ano que vem nós vamos fazer algumas coisas aqui para explicar esses pontos entre o 4 e o 5, o 6 e o 7, sem rótulos, né, Domingos? Porque não é que ele é o 7, ele é o 1. Vamos tirar esses rótulos e vamos trazer uma essência verdadeira aqui. Fica o convite. Você topa, Domingos, a gente fazer uma live por mês falando sobre isso? Com certeza, menina. Será um prazer e é uma maneira da gente compartilhar e divulgar esta sabedoria, né? Para que ela possa chegar ao máximo de pessoas e que muitas mais pessoas possam trilhar este caminho de libertação. Olha que lindo. Então, já fiz um pacto aqui com o Domingos, já vou ver com a Lu, já vamos fazer uma agenda anual de 12 lives falando sobre o Enneagrama o ano que vem. Uma por mês. Tá fechado, Domingos? Ok, podemos combinar, com certeza. Será um prazer. E aí a gente entra em detalhes. O tempo voou, mas vocês viram que a base que o Domingos trouxe aqui, esse olhar para dentro, é o que vai te libertar. O autoconhecimento leva ao empreendedorismo com certeza. E isso vem o Enneagrama. Eu concordo com gênero, número e grau, com o Domingos, que é a ferramenta que mais liberta, esse mapa, esse GPS, esse manual de vida, que relembra quem somos. E relembra que temos algo maior que nos cuida, que nos conecta. Muito obrigada, Domingos. E para encerrarmos aqui a nossa live, a gente sempre termina com 3 pontos. Uma trindade aqui como Pai, Filho e Espírito Santo. O que é mais importante, Domingos, na sua visão, para a vida pessoal do empreendedor? Aquele ponto fundamental. Olha, eu voltaria a essa questão de base. Autoconhecimento. Autoconhecimento. É a base, é o segredo, é o início, é a condição para todo o resto. A partir do autoconhecimento, realmente o autoconhecimento aliado a essa dimensão da espiritualidade como busca do sentido da vida, isso muda. Muda a realização pessoal, a felicidade. Porque ninguém vai empreender se não for uma pessoa inteira, se não se sentir feliz e realizado. Isso vai mudar os relacionamentos, sejam os relacionamentos familiares, afetivos, que dão um suporte maravilhoso para qualquer pessoa, sejam os relacionamentos a nível profissional de trabalho em equipe. Isso vai mudar substancialmente o horizonte de futuro, de crescimento, de risco, de ousar, de sonhar, de criar, de empreender. Então, a base é o autoconhecimento. Tenho uma frase muito antiga que diz: parece que realmente o maior de todos os conhecimentos é o conhecimento de si mesmo. É o fundamental. Adorei. Só uma pessoa inteira consegue se conectar com outra inteira, né, Domingos? Que lindo. Com certeza. E repare que, se me permite, Grazi, olhe, para qualquer empreendedor, o empreendedor é uma pessoa. O empreendedor lida com pessoas. Os colaboradores do empreendedor são pessoas. Os clientes são pessoas. Se o empreendedor não entender de pessoas, ele não vai longe. Agora, quando ele entende de pessoas, as coisas ficam diferentes. E você começou com o fundamental, né, Domingos, a sua resposta. E primeiro ele tem que entender de si mesmo. Bom, é o essencial para a vida e para os negócios.
E para os relacionamentos, Domingos, já que a vida é feita de relacionamentos, com toda a sua experiência, o que é mais importante para os relacionamentos? Olha, eu diria que eu vejo o Enneagrama como um caminho de compaixão. Compaixão por nós mesmos e compaixão pelos outros. Nos relacionamentos, o Enneagrama nos permite o exercício da compaixão. De eu entender primeiro que os outros são diferentes. Entender como os outros são. Respeitar a diferença. Colocar-se no lugar do outro. Sentir a dor do outro, que no fundo cada um de nós carrega a sua dor. E o Enneagrama nos dá esse exercício da compaixão pelo outro. Nos dá a riqueza da complementariedade. Eu trabalho muito isso no ambiente corporativo, no desenvolvimento de equipes. Cada um perceber as habilidades, a riqueza que o outro tem e que eu não tenho. E como quando nós juntamos tudo isso, como isso é bom para todos e é bom para o resultado. Então, sem dúvida, no relacionamento é esse olhar de compaixão, a valorização da diferença, a riqueza da complementariedade. É o grande diferencial que o Enneagrama nos traz. Que lindo, Domingos. A autonomia, eu digo aqui que é cada um autônomo de si, se complementaria, se completando. Será que essa palavra está certa? Exata. Domingos, e para o negócio? Para fechar, o que é o ponto fundamental de um negócio? Olha, tenho um pensamento da Grécia Antiga que diz assim: quem pensa a curto prazo cultiva cereais. Hoje, com 2 meses, já dá para colher milho, né? Quem pensa a médio prazo planta árvores. Hoje, com poucos anos, já dá para colher fruta. Domingos, cortou. Quem pensa... Você pode começar de novo? Sim, desculpa. Então, tenho um pensamento da Grécia Antiga que diz assim: quem pensa a curto prazo cultiva cereais. É verdade. Milho, já dá para colher milho em 2 meses. Quem pensa a médio prazo planta árvores. Com poucos anos já dá para colher fruta. Quem pensa a longo prazo desenvolve pessoas, investe em pessoas. E olhe, hoje o segredo do negócio é desenvolver pessoas. O conhecimento está acessível, cada vez mais acessível. A tecnologia está acessível. Ok, mas pessoas. Ou se investe no desenvolvimento de pessoas, ou não temos base nenhuma. Toda essa questão da NR1 que está aí, ela surge precisamente para mostrar a dificuldade que hoje nós vivemos no ambiente corporativo. Muitas corporações estão sendo fábricas de adoecimento. Exatamente. E isso coloca em risco qualquer empreendedorismo. Isso coloca em risco qualquer negócio. Então hoje eu acredito que a base de qualquer negócio é desenvolver pessoas. Eu fico muito feliz e acompanho várias empresas que eu digo que são empresas com alma. Exatamente. E são empresas que cuidam da alma das pessoas. Isso é bonito. Hoje algumas fazem isso ou pela sensibilidade visionária dos seus líderes. Eu acredito que nos próximos 5, 10 anos ou faz isso ou não sobrevive. Nenhum empreendedor vai sobreviver se não tiver essa visão de investir no desenvolvimento de pessoas. Acho que é o grande caminho para qualquer negócio. Isso provavelmente vai se arrepender em pouco tempo. Quem enxerga isso vê os resultados a médio e longo prazo e vê que vale a pena continuar investindo nisso. Domingos, olha, foi incrível ter você aqui hoje.
Um prazer, uma honra. Agradeço a Deus que trouxe você aqui hoje para gente, um presente para fecharmos o papo de empreendedor. E você disse coisas fundamentais. Eu criei inspiração do meu processo de autoconhecimento que salvou a minha vida e que me trouxe mais saúde, felicidade. O resultado é consequência de tudo isso. Muito, sim, parabéns, Domingos, por tudo que você faz, por tudo que você leva e que essa sabedoria possa, como você disse, estar aí nas mãos de todos. Muito obrigada. Eu vou desativar os comentários aqui para a gente tirar uma foto. Sorria, Domingos, para a nossa capa. Opa. E que esse possa chegar, ele vai estar disponível tanto no YouTube, como no Spotify, como no nosso blog. O Domingos também está aí, acesso à escola, para quem quiser conhecer mais sobre tudo que o Domingos faz, pode acessá-lo a todo momento. Muito obrigada, Padre Domingos Cunha, por o senhor estar aqui compartilhando, ter trocado vida e que o amor flua nesse ano de 2026, cada um no seu lugar de potência, conectado com a sua fonte e cumprindo a sua missão única de ser ele mesmo aqui. Obrigado, Grazi, um abraço a todas as pessoas que nos acompanham e um ano de muita realização, de muita felicidade, de muito encontro consigo mesmo. Um grande abraço. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Padre Domingos. Um abraço para todos vocês.